Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Morávamos ali no terreno da minha sogra. Ela tinha nos cedido um espaço na parte dos fundos para a gente construir o nosso canto, né? E com a graça de Deus, sempre me dei bem com todo mundo. Quer dizer, para falar bem a verdade, ali na família do meu marido, só tinha uma pessoa que não me descia, que era o marido da minha cunhada. E tudo porque ele já tinha dado em cima de mim, assim, mas na maior cara dura. Às vezes a gente quer ser simpática com a pessoa, né? E a pessoa acaba confundindo tudo. O Rafael, esse marido da minha cunhada, por exemplo, ele várias vezes passou do limite comigo. Um verdadeiro abusado. Sabe aquela pessoa que não se dá conta? Pensa que está agradando? Olha, se bem que tem homem nesse mundo que é safado por natureza, né? Tem homem que já nasce, eu acho, daquele jeito, com aquela veia para sem vergonhice. Olha, esse meu concunhado é exatamente desse jeito, abusado. Sempre procurei tratá-lo bem, com educação, né? E talvez por isso, ou quem sabe nem tenha sido por isso, ele deve ter confundido tudo. Nunca vou esquecer da primeira vez que ele passou uma cantada em mim. Nessa época, eu e Giovanni nem morávamos ainda ali no terreno da minha sogra, mas já estávamos casados. E num domingo, tínhamos ido almoçar ali, na casa da dona Tereza, e como sempre, fui para cozinhar e ajudar a minha sogra a preparar a comida. Estávamos ali terminando uma salada, quando o Rafael entrou com a desculpa de pegar uma lata de cerveja na geladeira. Nessa hora, eu estava sozinha ali na cozinha, de costas para ele. E acredite quem quiser, mas o safado teve a cara de pau de me falar aquilo. Denise, pelo amor de Deus, mas qualquer dia desses, você vai acabar me matando o coração, viu? Nossa, essa calça apertada que você tá usando aí. Meu Deus, que corpo bonito que você tem. Você faz academia? Convenhamos, que conversinha sem sentido pra ter com uma concunhada. E aquele não foi um elogio qualquer. Sabe por quê? Não bastou o que ele disse, mas quando olhei pra cara dele, sabe aquela cara de tarado? Claro que não gostei. Achei a maior falta de respeito. Nunca tinha dado o menor espaço para ele fazer aquele tipo de brincadeira comigo. Só olhei feio para ele e o safado ficou ali, me medindo, com aquele sorrisinho irônico assim na boca. Olha, eu só não falei nada para não ficar um clima chato, mas que deu vontade deu. E ele não parou. Teve a capacidade de acrescentar: teu marido é um cara de sorte, viu, Denise? Você é um sonho para qualquer homem, rapaz. Nossa Senhora. Olha, eu fico às vezes me perguntando o que um cara casado pensa. Sabe, que vai pensar uma mulher ouvindo um tipo de coisa dessa. Principalmente sendo uma mulher casada também, como era o caso, e pior, fazendo parte da mesma família que ele. Olha, tudo bem. Eu sei que tem mulher que não tá nem aí, que também não vale nada, mas não era meu caso. Eu nunca tinha dado liberdade para ele vir com aquele tipo de brincadeira. E não era só o que ele falava. Sabe, o que mais me deixou sem jeito foi o modo como ele olhava para mim. Sabe aquele olhar de sacanagem? Eu podia até ter comentado sobre isso com meu marido. Mas sabe quando você não quer criar animosidade com ninguém? Ah, deixa pra lá. Ele acaba esquecendo e fica por isso mesmo. E se fosse só clima desagradável, tudo bem. Mas vai saber qual seria a reação do Giovanni se soubesse de uma história dessa. Que o seu cunhado andava se engraçando pro meu lado. Ele podia até perder a cabeça, vai saber, né?
Isso também ia respingar em toda a família. Por isso, resolvi não dizer nada. Assim como também não falei das outras vezes em que ele veio me dizer alguma coisa. Fui procurando relevar e empurrar para debaixo do tapete. Tudo para não complicar ou até mesmo estragar de vez a relação de família. Até que tempos depois, fizeram um churrasco ali mesmo no terreno para comemorar o aniversário do Giovanni. E acredite quem quiser. Não, parece até mentira quando a gente conta. Mas o tal do Rafael me chamou para sair com ele assim, com todas as letras. Se aproximou no momento em que eu estava meio sozinha, sabe? E ficou ali, fungando em cima de mim. Nossa, que mulher cheirosa. Desse jeito, quem é que aguenta? Já falei que qualquer dia você me mata do coração. Falou aquilo. E aí, quando eu fui sair ali, sabe, me livrar daquele tormento, até para evitar, né, um tipo de situação que podia até dar briga, do que passei por ele, pro meu espanto, ele deu um tapinha assim na minha bunda. Olha, foi muito atrevimento. Mas foi muito atrevimento. Foi muito abuso da parte do crápula. Eu fico só pensando na reação do meu marido se ele visse. Com toda certeza, daria até tragédia ali. Esse Rafael foi o que eu pensei e só podia ter ficado louco. Já não bastava vir me dizer gracinha. Agora chegar aquele cúmulo de passar a mão em mim, daquele... Eu lembro que parei na mesma hora. Eu devo ter ficado vermelha de tanto que o sangue subiu pro meu rosto, pra cabeça. Você ficou louco, Rafael? Vai dizer que não gostou. Não, o cara ainda tem o topete de me perguntar aquilo. Vai dizer que não gostou. Eu fiquei com uma vontade, mas tanta vontade que a minha mão quase se envolveu por conta própria, de dar não um tapa, mas um soco na cara do vagal. E como se não bastasse, ele ainda falou. Sim, com maior naturalidade. Quando que a gente vai marcar de ficar sozinho em algum lugar, hein? Você sabe que só de imaginar eu já fico todo excitado. Olha, nessas alturas eu não dei nem resposta. Deixei ali o vadio falando sozinho, até porque o que eu ia dizer? Ou pelo menos tentei fazer isso. Mas não é que ele acabou me dando outro tapinha? No mesmo lugar? Olha, meu erro foi talvez ter deixado a história ir longe demais. Eu devia ter deixado bem claro desde o começo que se ele continuasse com aquilo, ia contar pro meu marido. Mas não. Por medo de terminar em confusão, de arranjar encrenca com a família toda, fui deixando pra lá. Relevando. Nesse dia, no entanto, quando ele me deu aquele segundo tapa, eu saí do sério. Só lembro de ter me virado e no impulso. Sabe, porque a minha mão, repito, a minha mão, ela estava se movimentando sozinha quase. Enfiei a mão na cara dele. E depois ainda falei, você nunca mais faça isso de novo. Você está pensando que eu sou alguma vagabunda? Não quero que você me dirija a palavra mais. Ou eu conto tudo pro Giovanni e pra Fernanda. Você não me conhece, hein? Não brinca comigo. Olha, eu fiquei tão furiosa que nem eu mesma estava me reconhecendo. Na verdade, eu já devia ter feito aquilo há muito tempo. Desde o primeiro instante. Pelo fato de eu não ter tido nenhuma reação mais agressiva no começo, quem sabe ele tenha ficado pensativo que eu estivesse gostando, entrando na onda. Olha, eu nem participei mais daquele churrasco. Falei que não estava me sentindo bem, chamei meu marido e o nosso filho pra gente ir embora. Só que o Giovanni não quis ir. Acabei indo sozinha com meu filho. Já tínhamos começado a construir a nossa casa ali no terreno.
E por conta disso, fiquei me perguntando se seria uma boa ideia a gente morar ali. Porque o Rafael e a Fernanda também moravam ali com a minha sogra. Pro meu alívio, no entanto, depois daquela dura, o tal de Rafael começou a me deixar em paz. Quer dizer, não parou de me olhar daquele jeito malicioso, aquela cara de tarado. Mas pelo menos não se aproximou mais de mim para falar gracinha, dizer coisas que não devia. Até porque eu me afastava, né? Quando ele estava se aproximando, eu simplesmente saía. E ainda bem que ele fez isso, viu? Porque eu tinha jurado a mim mesma que se ele voltasse a fazer qualquer uma daquelas coisas, eu não ia deixar barato. Aquela bofetada, aliás, saiu de graça, porque eu podia ter feito coisa muito pior. Por o meu alívio, depois daquele episódio, ele deu uma sossegada. Com o tempo, terminamos a casa, nos mudamos ali para o terreno e assim fomos seguindo a nossa vida. Eu, inclusive, cheguei a engravidar do nosso segundo filho, mas aí tive uma complicação e acabei perdendo o bebê no começo da gestação. Ficamos, imagine, devastados por dentro, eu e meu marido. Aliás, minha sogra também ficou bem abalada. Eu, apesar de morarmos ali no terreno da dona Teresa, evitava ficar indo muito à casa dela, porque mesmo o Rafael tendo parado de fazer aquelas coisas, eu ainda não consegui me sentir à vontade, sabe? Estando no mesmo ambiente que ele, apesar do tempo passado. Até que um sábado, cheguei do serviço e o ambiente ali na casa da minha sogra não estava nada bem. Sabe, clima pesado. Vozes alteradas, pessoas discutindo. Dali de casa, eu comecei a escutar briga. Sabe, mas uma discussão feia mesmo. E deu para ver que era entre a Fernanda e o marido dela. Olha, pelo que deu para entender, o Rafael devia ter feito alguma coisa, porque a Fernanda estava descontrolada. Naturalmente que eu não quis me meter, né? Continuei ele em casa, até que pelas tantas. Ele pegou o carro e saiu. Nem mesmo depois que ele saiu, eu quis ir lá ver o que tinha acontecido. Esperei meu marido chegar da rua e aí foi ele lá procurar saber o motivo da briga, né? Lá na casa da mãe. E quando ele voltou e me contou aquilo, eu tive até um sobressalto. Parece que a Fernanda descobriu que o Rafael andava aprontando, viu? Uma mulher lá do serviço dele. A situação tá feia ali na casa da mãe. Acho que separaram e não tem volta. Olha, não me perguntem por quê. Mas eu já estava imaginando que fosse alguma coisa desse tipo, parecida pelo menos. E se não fosse naquele momento, seria em outro. Porque o cara era muito sem vergonha. Para mim era óbvio que ele devia aprontar com outras mulheres. Ou será que era só comigo que ele mexia? Claro que não. Cachorro que gosta de linguiça, só matando. Se até em cima de mim ele dava. Sabe, da família. E morando ali, no mesmo terreno. Imagine então o que não faria na rua. Juro, fiquei até com pena da Fernanda. Mas quer saber? Tinha sido bem feito, mas muito bem feito para aqueles safados. Depois, inclusive, eu fui lá conversar com ela. E a coitada estava devastada. Chorando. E também com muita raiva, né? Do cafajeste. Lembro dela falando. Eu toquei ele daqui, viu, Denise? Aqui ele nunca mais entra. Ele que não seja louco de aparecer aqui em casa. Sou capaz de pegar uma faca e furar a barriga daquele vadio. Era mágoa, dor e ao mesmo tempo raio que ela sentia. Olha, eu nunca tinha visto a minha cunhada tão revoltada daquele jeito. Bom, também pudera, né? A dona Teresa não estava ali. Tudo aquilo tinha acontecido justamente no final de semana, que ela tinha ido viajar com o grupo da terceira idade, da qual ela fazia parte. O pior de tudo foi que... Olha, tem coisa que a gente não dá para explicar, viu?
Não sei o que deu na minha cabeça, mas acho que vi a Fernanda naquele estado, sabe, revoltada. Acabou me contaminando. E eu fiz uma coisa que depois eu percebi não devia ter feito. Acabei desenterrando aqueles episódios, aquelas histórias que eu guardava só pra mim, envolvendo o marido dela. Pelas tantas eu falei. Olha, foi um livramento, viu, Fernanda? Você me desculpe falar isso, mas esse teu marido não vale nada. Marido não, Denise. Eu não quero mais saber daquele Tassi, viu? Acabou. Eu quero aquele infeliz bem longe da minha vida. É a melhor coisa que você faz, viu? Ele não valia nada mesmo. Nunca te respeitou. Você acredita que até em cima de mim ele dava? Ela mudou o semblante na mesma hora. Como é que é? Que história é essa? Juro. Até hoje não sei por que eu entrei naquele assunto. Até porque já fazia tempo. Não valia a pena desenterrar o... Bem lá no fundo, eu acho que eu só queria fazê-la sentir-se melhor de ter expulsado o Crápula. Sabe? Pra ela ver que realmente o cara era uma tralha, não valia nada. E também porque, isso não dá pra negar, eu precisava botar aquilo pra fora. Até porque tinha guardado aqueles acontecimentos só pra mim durante muito tempo. Acabei contando pra ela. Cada palavra que aquele traste me falava, cada olhar malicioso, cada gesto, cada cantada disfarçada, cada passada de mão, eu contei tudo pra ela. Dos convites que ele me fazia pra sair. Contei. Ela escutou tudo em silêncio. Os olhos assim arregalados. Parecia até que não estava acreditando. E no final, eu ainda acrescentei. Olha, você não perdeu nada mandando aquele verme embora, viu, Fernanda? Foi um livramento, se você quer saber. Ela ficou ainda mais abalada do que já estava. Ainda mais revoltada. A ponto de eu me assustar e pedir a ela que não comentasse nada com ninguém. Principalmente com a sua mãe e com o Giovanni. Até para não dar mais rolo. Eu acho que não preciso nem dizer que nessas alturas, percebendo o tamanho que o rolo já estava, eu já estava mais do que arrependida de ter falado aquelas coisas. Sabe, senti o perigo. Eu não precisava ter contado. Já que tinha guardado aquilo por tanto tempo, não devia ter remexido naquela história justamente agora. Eu só contei para ela ver que o infeliz não a respeitava, nem mesmo dentro da própria casa, para ela ter certeza de que tinha feito a coisa certa quando o expulsou da sua vida. Ela tinha jurado que não tinha mais volta. Sabe? Mesmo assim, me arrependi. Fiquei morrendo de medo da história cair nos ouvidos de outras pessoas, principalmente do meu marido. E no fim, adivinha o que aconteceu? Todo mundo ficou sabendo. Inclusive o meu marido. O ordinário havia estado ali no terreno algumas vezes para tentar se acertar com a mulher, mas a minha cunhada estava tão revoltada que o escorraçou de novo. Desde aquele dia, eu nunca mais conversei com a Fernanda, até porque ela meio que se isolou. Aí os dias foram passando, até que dali 2 semanas, eu fui chamar meu filho, que estava brincando ali na casa da minha sogra, com o priminho dele. E como entrei pela porta dos fundos, me deparei com uma cena que, olha, me arrepiou o cabelo. Pro meu espanto, assim que botei os pés na sala, vi
que estavam sentados ali no sofá minha sogra, minha cunhada e, acredite quem quiser, ninguém menos que o canalha do Rafael. O traste com o braço enganchado assim no pescoço da mulher, que na verdade, pelo que eu sabia, era a ex-mulher. Pelo menos ela tinha dito. Olha, eu senti o perigo na mesma hora. Meu sangue gelou. Os dois sorrindo. E ele, quando me viu, sabe, continuou com aquele sorrisinho debochado. Mas quando me viu, a Fernanda fechou a cara na mesma hora. Como se a minha presença tivesse lhe incomodado. Agora pensa na situação. Eu não tive nem cara para olhar nos olhos dela depois de todas aquelas coisas que tinha contado. Ela falou que nunca mais aceitaria o marido de volta, que era o fim do casamento. E eu tinha lhe contado tudo aquilo, acreditando que ela realmente não fosse perdoá-lo. E no fim, 2 semanas depois, adivinha? Os dois juntos de novo. Olha, se tivesse um buraco ali na minha frente, eu teria enfiado a minha cabeça. Até tentei perguntar do meu filho, só que a voz nem saiu, de tão chocada que eu fiquei. Dava para ver que os dois tinham se acertado. Apesar de tudo que tinha acontecido, de tudo que ela tinha falado, ela tinha aceitado o pilantra de volta. Imagine a minha cara de tacho. Depois de tudo que eu tinha contado para ela. A minha sogra, aliás, não deve ter entendido nada, porque a reação que eu tive foi realmente muito estranha. No que botei os pés na sala e vi os dois ali no sofá, acabei dando meia volta na mesma hora. Só que depois, ela foi lá conversar comigo. E de saída já falou aquilo. Resolvi sentar com o Rafael e conversar com ele. E a gente resolveu voltar. Até porque a gente se ama, né? Temos um filho, uma história de vida. E sobre aquelas coisas que você me contou, eu também conversei com ele, sabe? Ele negou tudo. E quer saber do que mais? Ele falou que você é uma tremenda de uma mentirosa. Mentirosa eu? É você mesma. Tem mais alguém aqui? Eu falei que era você que ficava dando em cima dele. Sabe? Ele falou que, inclusive, você se oferecia para ele. Que um dia quase ficou pelada na frente dele. Meu Deus, mas você acreditou nisso, Fernanda? É claro que eu acreditei, né? Meu marido. Mas é mentira. Isso nunca aconteceu. Meu Deus. Fernanda, pelo amor de Deus. Era ele que ficava. Cala a boca! Você é muito ordinária, sabia? Você é muito mentirosa. Eu vim aqui, na verdade, foi só para te dar um aviso. Se você tiver um pinguinho de vergonha na cara, nunca mais bote os pés ali em casa. Aliás, sabe o que você e o meu irmão deviam fazer? Ir embora daqui. É procurar outro lugar para ficar. Eu quero você bem longe da minha casa e principalmente do meu marido. Eu acabo com a tua raça. Olha, eu fiquei pasma. Meu Deus, isso não aconteceu. Só pode ser brincadeira. Meu Deus, era só o que me faltava. Eu não sei quem tinha ficado mais louco da cabeça. Se era ele, por ter invertido tudo. Ou se era ela, por ter acreditado. Meu Deus, o que acontece com a cabeça de uma pessoa? Ela já sabia
que o cara era um vagal que atraía pelas costas. Aí eu contei aquilo para ela ficar mais certa ainda de que tinha tomado a atitude certa. Aí ele foi lá e contou o contrário e ela acreditou nele, em vez de acreditar em mim. Até minha sogra mudou comigo depois disso. Sim, porque com certeza a Fernanda deve ter falado alguma coisa para ela, né? Olha, eu não sei como o Giovanni não ficou sabendo ainda. Eu juro, tem horas que eu tenho vontade de contar tudo para ele de uma vez, antes que a história chegue aos seus ouvidos por outra pessoa, porque daí eu tô perdida. Aí eu tô perdida. Só falta ele também não acreditar em mim. Desde então eu tô evitando botar os pés naquela casa. Nem olhar na cara daquela mulher. E até com a minha sogra, repito, as coisas não andam boas. Lógico, né? Ela deve ter sido envenenada também pela Fernanda. Porque ela mudou comigo. Meu marido já notou que eu ando esquisita, que tem alguma coisa acontecendo. Mas é que eu tenho tanto medo de contar a ele. E tudo acabar numa desgraça. Sei lá o que ele é capaz de fazer. Quer dizer, se é que vai acreditar em mim, né? Porque nessas alturas, parece que o mundo todo está contra mim. É duro quando você não deve nada. Mas é obrigado a aceitar tudo calada, para evitar coisa pior. Eu sei onde foi meu erro. Foi ter contado tudo para Fernanda. Não devia ter metido o meu nariz onde não era chamada. Eu devia tê-la visto chorando, dizendo que tinha mandado o marido embora e ter ficado quieta. Mas não. Quis ajudá-la a se sentir melhor. A fazer ela perceber que tinha tomado a atitude correta. E aí inventei de contar aquilo que já estava também, isso é verdade, já estava tão trancado dentro de mim que eu tinha que desabafar, mas que eu fosse num padre, numa igreja, e não contar para ela. Porque hoje eu sei que foi aí que eu errei. Mas é tão injusto, meu Deus. Tão injusto. Sabe, um cara tão canalha, tão vadio, mentindo para todo mundo, e todo mundo acredita no vagabundo. E uma pessoa fala a verdade, como eu falei, e é tratada como se fosse uma vagabunda, mentirosa, quando é tudo ao contrário, meu Deus. Olha, tô pensando em pedir pro meu marido pra gente se mudar daqui mesmo. Sabe, porque ninguém gosta de mim aqui. Tá todo mundo envenenado contra mim. Só tem uma pessoa além de mim que sabe de toda a verdade. Que é aquele bandalho. Mas ele nunca vai falar a verdade pra ninguém. Ele vai continuar mentindo, porque é um covarde, um cafajeste. E eu, quer saber mesmo? Eu sou uma idiota. Eu sou uma boba. Não devia ter contado, contei. E agora não sei o que fazer da minha vida.